vou te mostrar nesse nosso episódio, toda quinta-feira, nesse episódio de quinta-feira, qual é a base de uma boa história. Toda boa história tem que ter isso. Não existe uma boa história que não tenha esse fundamento. É a base para qualquer boa história. E eu vou te mostrar hoje no episódio do Desbloqueia. Aqui no Desbloqueia você aprende com as histórias que você ama. Porque Desbloqueia é justamente para desbloquear a sua mente. Unanimemente, o principal fator é o bloqueio criativo. O principal fator para as pessoas não escreverem é o bloqueio criativo. Então eu já botei o nome dessa série de Desbloqueia, justamente para você entender que assistindo a todas as aulas você vai com certeza desbloquear a sua mente, ter ideias para conseguir escrever a sua história, concluir a história, escrever outra história, escrever uma continuação, enfim. O negócio é você botar suas histórias para sair da sua mente e ir para o papel. E do papel ganhar o mundo. Mas aí isso é outros 500, isso a gente discute no podcast. E lá no meu Instagram, onde eu também faço lives, para falar um pouco mais sobre estratégias de publicação, estratégias de divulgação, estratégias de mercado, caso você queira se tornar um escritor profissional. Aqui é mais para que, independente que quiser ser profissional, ou se você quer escrever uma história porque você gosta de escrever histórias por hobby, ou você tá flertando com essa ideia, você gosta de uma determinada história. Por exemplo, a minha história favorita é a história que eu vou falar hoje, é Fullmetal Alchemist Brotherhood. Eu vou confessar que eu não assisti o Fullmetal Alchemist, o que a gente chama o filler, né? O que não tem muita base do anime, vou parar pra assistir, mas não tem jeito. Essa história é assim, ela tem muitos. Até na hora que eu tava montando esse roteiro, eu fiquei, cara, eu vou falar sobre isso, sobre a base de toda boa história. Só que dá pra falar sobre tanta coisa de referência de Fullmetal Alchemist. Dá pra falar tanta coisa, dá pra você aprender muita coisa pegando como referência esse anime maravilhoso, essa história fantástica. Você não assistiu o anime? Não tem problema. Não vou dar spoiler aqui do final, do que vai acontecer. Não preciso entrar em spoiler pra falar, pra ensinar o que eu vou te ensinar hoje. E se você não assistiu também, não tem nem vontade de assistir, não tem problema. Continua aqui que você vai entender. Porque aqui eu não faço análise do anime, entendeu? Não é isso. Eu tô só pegando uma história e dando como exemplo pro que eu vou te ensinar. Entende? É diferente. É como se você estivesse numa aula e o professor usasse um exemplo da vida pessoal dele para você entender. Não precisa você ter visto a vida pessoal dele para você entender aquele exemplo que vai acabar, você vai acabar encontrando esse exemplo em outras histórias também. Então fica, mesmo que você não tenha assistido o anime, não tem problema. Então vamos lá. Eu trouxe talvez o que pra mim realmente é a melhor história de anime já inventada. Pra não dizer. É porque assim, eu assisto, eu estou acompanhando neste momento o Attack on Titan, ou né, o Shingeki no Kyojin. E a história também tá muito boa. Tem algumas coisas que. Mas talvez o autor já deu pistas que tudo aquilo que foi meio que aberto e não resolvido vai se resolver no final. E se ele fizer isso, vai ser o maior plot que eu já vi em todos os animes. E muito bem feito. Então, enfim, não vamos falar de Attack on Titan aqui, mas eu posso trazer um episódio sobre Attack on Titan também. Responde aqui embaixo se você quer. E você também pode deixar sugestões de algumas histórias aqui também pra gente destrinchar e você aprender alguma coisa. Beleza? Fullmetal Alchemist é um mangá, e aí que virou um anime, né? Um anime baseado no mangá da autora Hiromu, eu tô com a minha colinha aqui, Hiromu Arakawa. Nossa, eu amo japonês, amo falar a língua deles, mas eu me embolo às vezes. Isso aí, Hiromu Arakawa. Acho que é isso. E tem na Netflix, então se você ainda não assistiu, mas ficou com vontade, e com certeza vai ficar com muito mais vontade depois que eu terminar, depois que você assistir essa aula até o final. Se você quiser, vai na Netflix que tem todos os episódios completos. São, se eu não me engano, 62 ou no máximo 64 episódios. É muito rápido. Não é um anime longo e, cara, vale a pena cada segundo. Sem mais demoras, porque eu anotei muitos pontos. Se eu ficar enrolando aqui, a gente vai ficar
de 1 hora, desculpa, e eu não gosto de ficar mais de 1 hora. Esse episódio, geralmente, se você tá assistindo isso gravado depois da quinta-feira, clica aqui embaixo, se inscreve pra você fazer parte da minha comunidade, que é gratuita, ou seja, você fica no lugar lá esperando as minhas notificações, recebendo conteúdos exclusivos, e aí você participa comigo ao vivo. Isso aí eu vou ler os comentários. Esse episódio especialmente não está sendo gravado ao vivo porque eu estou com uma crise de tosse, então eu tive que fazer ele gravado. Pra quê? Pra eu, na edição, cortar as minhas crises de tosse, porque ninguém merece, né? Me ver tendo crise de tosse. Então, é isso aí. Vou compartilhar aqui o meu quadro. Vou ficar aqui de cantinho. E já coloquei o primeiro fator. Hoje nós vamos fazer diferente. Eu vou fazer um fator 1. E depois eu vou colocar embaixo 2, 3, 4, essas coisinhas assim. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui a fonte. Porque essa fonte não tem, tipo... Aí isso aqui fica ruim de ler. Nanã. Deixa esse daqui, acho melhor. Tá bom, então vamos lá. Estabeleça sua ideia central e como você vai transmitir ela para o seu leitor. A base de toda boa história é a ideia central da história. O que é essa ideia central? Quem é meu aluno, porque eu sou professora, tenho cursos de escrita criativa, e eu ensino para os meus alunos que, cara, você não dá um passo na sua história sem você pensar na sua ideia central. Agora vem aqui comigo, presta aqui atenção em mim, que eu vou explicar para você o que é essa ideia central. Pausa. A ideia central é o que é a lição de moral, é o que você vai passar para o seu leitor. Por exemplo, quando você assiste alguma história e gosta muito dela ficar tipo gravada no seu coraçãozinho, quando você vai falar dela para outras pessoas, geralmente você não fala só do enredo. Muitas vezes a gente fala do quê? Do que a gente aprendeu, do que a gente aprendeu naquela história. Eu tô colocando aqui o outro tópico, por isso que eu tô olhando. Deixa eu até botar outra coisa aqui. Pronto. Do que a gente aprendeu naquela história. Harry Potter. Muita gente gosta dele. Por quê? Porque a gente fala sobre amizade, sobre companheirismo, e é uma coisa muito forte em Harry Potter. E a J.K. faz isso em todo o livro, toda a saga, de passar muito forte essa noção de amizade, o quanto a amizade é importante, o quanto, mesmo se você não tiver família, os seus amigos vão estar ali para te apoiar, mesmo se você estiver numa situação difícil, são os seus amigos que vão ficar do seu lado. Harry, Ron e Hermione, os inseparáveis, eles têm brigas, têm divergências, são diferentes, mas ainda assim, por eles serem amigos, eles conseguem passar por diversas situações. Pegando muito mais forte ali o Harry e a Hermione, que a Hermione, apesar, óbvio, de ter família também, mas ela não tinha uma família dentro daquele meio bruxo, né? O Harry estava praticamente sem família. E o Ron Weasley, ele tinha família, mas tinha ele meio que vergonha, não sei o que. Era a família, na verdade, que acolhia todo mundo. Mas justamente por eles serem amigos, que a família do Ron acabou sendo a família de todo mundo ali no final das contas, né? A família dele ali sempre supria todo mundo sempre se sentia envolvido. Mas essa áurea de que a amizade é importante percorria todo o enredo de Harry Potter, né? Do início ao fim. E a ideia central é exatamente essa. Juliana, você tá me dizendo então que a ideia central de Harry Potter é a amizade? Pra mim, sinceramente, é. Porque até o final, ela sempre toca nesse ponto. Mas eu aprendi outras coisas também em Harry Potter. Sim, a gente vai ver mais pra frente. Calma, pequeno gafanhoto, a gente vai ver mais pra frente que você consegue e você deve até abordar outras ideias centrais, outras ideias. Só que a ideia central, a lição de moral central vai ser uma só. Imagina assim, um tronco de uma árvore. Todas as outras ideias são ramificações daquele tronco principal. Tem a ver, é diferente, mas tem a ver, são ramificações daquele ponto principal. Então,
construo esse documento para você que está assistindo a primeira vez e disponibilizo sempre lá no grupo do Telegram para você ter essas anotações. Então a ideia central é essa lição de moral que você irá passar para o seu leitor no final da história. É o que você quer que o seu leitor aprenda e leve de lembrança depois que a história acabar. E isso faz toda a diferença, que nós vamos colocar aqui no ponto B, isso faz toda a diferença para uma história ser inesquecível. Por quê? Imagina só, é muito mais fácil você lembrar de Harry Potter, que você entende toda essa questão que foi muito forte pra você, talvez não exatamente pra você que esteja assistindo, mas assim, em geral, ele fez muito sucesso por conta disso. Senhor dos Anéis também foi uma história que fez muito sucesso por conta disso. Em geral, foi uma história que acabou fazendo com que aquelas pessoas se mergulhassem naquele universo, se identificassem dentro daquele universo por conta dessa ideia central. Lá no Senhor dos Anéis, a gente foca muito nessa questão do pequeno que pode ser grande, né? O pequeno ser tá carregando um grande peso, tem uma grande coragem, né? E aquilo dali para vencer o mal. Não precisa ser o grande herói, não é o cara mais forte, não é o cara que vai despertar um poder sobrenatural, não, é um hobbit, o menor dos seres pode carregar a maior das forças, entende? O maior dos fardos, ser o grande herói. E muita gente se identifica com isso, muita gente gosta disso, e foi algo que atravessou gerações. Como eu dei o exemplo de Harry Potter, é a mesma coisa. Então, boas histórias possuem essa ideia central. E por esse motivo, elas não são esquecidas, porque a gente consegue internalizar aquilo dali. Imagina quando você está na escola, quando você está na sua faculdade, e você aprende e tem alguma coisa muito técnica, né? Vou pegar ali o exemplo de matemática, lá quando a gente frequentava a escola, ensino médio, etc. Tinha lá as fórmulas de Bhaskara, as 300 fórmulas que a gente aprende lá. Muita coisa a gente não usa, muita coisa a gente decora, né? A gente decora para fazer a prova, para tirar nota 10 na prova, para não reprovar e etc. E depois de um tempo, você esquece, certo? Esquece, você não internalizou, você só decorou. E é diferente. Quando a história tem essa boa ideia e ela é transmitida também de uma boa forma, aquilo dali fica internalizado em você. Você aprende, sabe? Você absorve aquele conhecimento que a história está te passando e você não esquece dela, por mais que você não lembre exatamente o enredo, o nome dos personagens, exatamente cada cena que aconteceu, você lembra daquela sensação de fala sobre amizade, nossa, realmente é tão legal assistir Senhor dos Anéis e ver que mesmo pequeno ser pode ser o maior dos heróis. Então, é por isso que a ideia central é tão importante e por isso que ela é a base de tudo. Juliana, mas você já deu todo o conteúdo assim nesses 13 minutos que a gente tá aqui? Calma, vamos continuar, porque isso daqui... Eita, peraí que eu dupliquei o negócio. Isso daqui eu só tô te dando a introdução, querido. Continua aqui, porque o negócio vai pegar fogo. Se você acha que você já tá aprendendo muito, calma, que você vai aprender muito mais. Porque o objetivo dessas aulas é realmente que você aprenda com bons exemplos. Ponto 3. Estabeleça, ponto C, né? Sei lá, só pra não botar número com número. Estabeleça o como você vai ensinar isso para o seu leitor. Referências. Por exemplo, na história, e aí aqui eu já vou dar um pequeno resumo do que foi Fumero, porque eu falei que eu ia falar dele, até agora eu não dei um resumo dele, mas por quê? Eu queria primeiro que você entendesse o que é a história central. Eu tô te dando aqui uma imersão rápida no que é essa história central, essa ideia central e por que ela é tão importante. Quando a gente fala sobre, e quando a gente volta agora a olhar para Fullmetal Alchemist, eu vou te dar um resumo mesmo para quem não tem assistido, para quem assistiu, relembrar. Fullmetal Alchemist conta a história de dois irmãos que são alquimistas, na verdade, dois irmãos que logo bem no iniciozinho, bem quando eram crianças, eles já aprenderam alquimia. Alquimia, para quem não sabe,
ela mistura ciência, mistura magia. É tipo como se fosse uma mágica científica. Tem todo um estudo por trás. Não é uma mágica igual Harry Potter. E a base da alquimia é a troca equivalente. A base, a premissa principal da alquimia é a troca equivalente. O que é a troca equivalente? Para você conseguir fazer uma coisa, você tem que dar outra coisa de igual valor em troca. Por exemplo, quando eles vão fazer alquimia com aço, né? Que é até Fullmetal Alchemist, tipo, o alquimista do metal. Que como um dos irmãos Eric é chamado porque ele se torna alquimista do país. E aí, essa alquimia, ele tem que dar, por exemplo, se eu quero transformar esse celular aqui numa faca, né? Se eu quero transformar uma faca, se eu quero produzir uma faca, eu não vou produzir uma faca do nada, ela não vai, brotar na minha frente. Eu tenho que pegar metal, vamos dizer, o celular, suficiente para transformar. E com esse pouco metal aqui, eu não vou transformar uma espada gigante, eu vou fazer uma faquinha do metal que eu consigo extrair desse celular. Então é uma troca equivalente. É ciência, como eles chamam, não é magia. Não, aparece do nada. Ó, começou a tosse. Mas, quando eles perdem a mãe, que a mãe deles falece, isso não é nenhum spoiler, acontece logo no início, eles tentam reviver a mãe dele, eles tentam fazer um outro ser humano com alquimia. E dá tudo errado. Eles quebram a lei básica da alquimia, que é você não pode transmutar um humano. Você não pode fazer um humano. Então, por consequência disso, por quebrar uma ordem do universo, digamos, uma regra universal, eles são convidados, entram no mundo ali da verdade, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ali na frente. E, por conta disso, lembra da troca equivalente? Por conta disso, um irmão acaba perdendo todo o corpo, literalmente perdeu o corpo, digamos, só ficar a alma, a mente, alguma coisa do tipo, e o outro irmão perde uma perna e, consequentemente, ele perde outro braço para trazer a alma do irmão de volta. E aí tem uma série de questões lógicas do porquê que isso pode acontecer, enfim, o roteiro não tem furo, ela explica de fato do porquê que isso pode acontecer, enfim. E aí, o governo lá, ele é todo baseado nessa questão de alquimia. As pessoas, o exército, a arma dos principais do exército, né, os tenentes, os comandantes, etc., é a alquimia. E por conta disso, ele muito novo, o irmão Eric muito novo, o Eduardo, ele é convocado, e aí o outro irmão dele, o Alfonso, que perdeu o corpo todo, também acaba sendo seguido. O objetivo deles da jornada é achar a pedra filosofal, porque o mito da pedra filosofal é que ela pode construir tudo do zero. E aí, através disso, eles vão recuperar o corpo deles, né? Esse é o grande sonho deles, porque o Alfonso fica preso, tadinho, numa... Deixa eu ver se eu consigo botar aqui pra vocês, ó. O Alfonso, tadinho, ele é muito legalzinho, mas ele fica preso numa... Aqui. Ele fica preso... Ai, cadê? Não dá pra ver tudo? Da site da Netflix, ó. Ele fica preso numa armadura que era o que tinha na hora pro Eric fazer, pro Eric, né? Pro Eduardo fazer isso. Ó, pra você ver, todos esses aqui são soldados, é um país super militar, comandado, né, pela força militar, e todos eles, os maiores, são alquimistas. Eles têm alquimia pra fazer aquilo dali, né? Eles transmutam, isso daqui não é spoiler, eles acabam transmutando, tá vendo? Ele fazendo a transmutação no chão pra movimentar aquele chão, pra fazer alguma coisa, e, enfim, etc. Só pra vocês entenderem um pouco mais a base da história. Já me prolonguei demais, porque eu me empolgo muito falando disso. E, no início da história, eu quero que você preste atenção, se é que você ainda tá aqui comigo. No início da história, a autora já coloca a premissa do que vai ser a ideia central da história inteira. Ela já estabelece ali no início qual vai ser a referência que você vai levar para a história inteira, que é a troca equivalente. Ela usa a alquimia
para referenciar a troca equivalente. No último episódio do Desbloqueio, no episódio 2, eu falei sobre o One Piece. E dentro de One Piece eu falei sobre a importância de ter uma referência para acompanhar a evolução dos personagens ali dentro, né? Se você não viu, assista. E lá eu falo sobre isso. E lá eu acabo falando sobre essa referência da régua de poder. E lá eu falo sobre essa referência da regra de poder. E aqui a referência não é usada para evolução, mas a referência é usada para intensificar e passar a ideia central para o leitor, né? No caso do mangá, ou para o telespectador, no caso do anime. A alquimia, ela é simplesmente a referência de tudo aquilo dali. Ela é a base para passar a ideia central, que é a troca equivalente. E toda a história vai se basear na troca equivalente. Uma vez que você define essa sua ideia, ela precisa estar presente em cada movimento da sua trama. Então, só pra gente recapitular esse primeiro ponto aqui, vocês não viram porque eu cortei, mas eu dei umas crises de tosse e acabei me perdendo um pouquinho. Vamos só para recapitular, né? Só para você começar a entender o que é a ideia central. A ideia central é aquela ideia que você quer passar para o seu leitor no final. Boas histórias são feitas disso porque a pessoa acaba internalizando aquela ideia para ela, acaba colocando aquele pensamento, absorvendo aquele pensamento. Você precisa estabelecer como você vai ensinar. No caso de Fullmetal Alchemist, ela pega a alquimia, que é o tema da história, e acaba usando isso como base de referência, que é a troca equivalente, e aquilo vai permear por toda a história. Porque uma vez que você define a ideia, ela precisa estar presente em cada movimento da sua história. Planejamento estratégico. Eu falo muito isso com os meus alunos. Já falei com vocês aqui outras vezes que escrever é você dar uma experiência para o seu leitor. Então, você precisa ter um planejamento estratégico de como você vai fazer isso. Eu vou dar um exemplo também do meu livro. O meu livro, A Máscara de um Anjo, toda vez que eu falo dele, eu não tenho ele aqui para mostrar. Eu vou pegar. O meu livro, A Máscara de um Anjo... bebê de mamãe. A ideia central dele é que todas as pessoas, nem todo mundo é o que você pensa. E isso permeia toda a história. A trama, como os personagens se comportam, o plot da história, tudo isso é para jogar na cara do leitor essa questão de você nunca conhece alguém 100%, nem você mesmo se conhece 100%. Sempre, nunca julgue livro pela capa, sempre tome cuidado com quem tá à sua volta. Sempre fazendo esse questionamento, ainda mais é um livro com uma pegada de suspense. Então, sempre fazendo o questionamento de, será que você conhece as pessoas que estão à sua volta? Sempre deixando aquele clima de expectativa, de confusão, tudo para levar a pessoa a esse questionamento. Então, entenda o que você quer passar para o seu leitor e depois pense antes, isso é antes de começar a escrever, como eu quero passar essa ideia central para o meu leitor. Vamos para o ponto 2 agora. Eu sei, gente. Você que tá assistindo gravado, você pode clicar e botar no 2x, porque aí você... Na verdade, tô todo mundo assistindo gravado, né? Não tô ao vivo. Então, você pode botar no 2x aqui embaixo na configuração do YouTube e me assistir falando bem mais rápido. E aí você aprende mais rápido também. Vamos lá. Agora que eu vou abordar com vocês pontos práticos de como vocês podem pegar e colocar essa ideia central. Como que você aborda essa ideia central na sua história. Tá aparecendo na tela? Tá. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui pra você conseguir enxergar. Então, vamos lá. Como contar a sua ideia central, né, na história? A jornada do personagem ou a jornada do herói, ela não precisa ser necessariamente focada na busca dessa ideia central. Apesar da ideia central permear toda a história, ela não precisa ser a jornada do personagem. Ela faz parte da jornada do personagem, mas ela não é a jornada do personagem. Eu vou explicar. Por exemplo,
Naruto, se é que você já assistiu, se não assistiu, resumo muito rápido. Naruto era um menino que era odiado pela vila, ela tinha um demônio dentro do corpo, né? Quer dizer, eles chamavam de demônio, que era Kurama, era um espírito que tinha dentro do corpo dele, que era muito feroz e etc. Por isso as pessoas detestavam ele, porque aquele demônio já tinha destruído a vila, matado várias pessoas e etc. E aí todo mundo detestava ele, né? E aí pra ele ter reconhecimento, o maior sonho da vida dele era ser Hokage. O anime inteiro ele passa tentando ser, o anime inteiro ele passa falando isso, afirmando que ele quer ser Hokage e correndo atrás do amigo dele, que foi embora da vila e etc. O desfecho todo de Naruto, a ideia central toda, que permeia toda a história, é o nunca desista dos seus sonhos, nunca desista. E isso acontece muitas vezes, muitas vezes. Existe também a outra ideia de Naruto, que é sobre você ser rejeitado, sobre rejeição, sobre você, amor próprio, essas coisas todas. Só que o nunca desistir dos seus sonhos é tipo, é o meu jeito ninja, eu nunca vou desistir, não sei o que. Ele bate nessa tecla o tempo todo, de uma forma muito mais exposta e faz parte da jornada do personagem. Porque a caminhada dele toda, a evolução dele toda é em prol desses dois objetivos: se tornar Hokage e trazer Sasuke de volta pra vila. Que é o sonho da vida dele, ué. Quem vai julgar? Um dos sonhos dele, mais do que ser Hokage, era trazer o amigo de volta. Ele mesmo falava que ele não poderia nem ser Hokage se ele não conseguiria trazer o amigo dele de volta, né? Então, tipo, é sobre desafios, é sobre superação. Isso faz parte da jornada. Já Fullmetal Alchemist, eles não estão atrás da troca equivalente, né? A ideia central, que a principal é justamente essa questão da troca equivalente. A autora, em todo momento, ela fala sobre... Em todo momento existe uma situação que permeia aquilo dali, que fala sobre a troca equivalente, sobre a necessidade... Se você quer uma coisa, você precisa abrir mão de outra. Se você quer correr atrás dos seus sonhos, você precisa sacrificar outras coisas. Se você quer salvar a vida do seu irmão, você precisa abrir mão de outras coisas. Então, assim, sempre existe essa questão da troca equivalente. E só que eles, o objetivo deles não é um sonho. O objetivo deles é o corpo deles de volta. É até um objetivo meio egoísta, porque eles querem, sabe, não é de reconhecimento, eles querem, estão indo atrás de uma certa forma de uma redenção deles, né? Eles cometeram um erro, tiveram a consequência do erro deles e agora eles querem recuperar o corpo deles de volta. É simples assim, é simplório. Não é querer ser o rei da vila, o rei da vila, ó, não é querer ser o Hokage, não é querer ser o rei mago, não é querer ser o rei dos piratas, não é nada grande. Cara, eu quero só meu corpo, dá aqui meu corpo de volta, tá tudo certo. É até uma coisa simplória, digamos assim, a princípio, né? Claro que tudo vai se envolvendo, a trama vai explicando que não é tão simples assim. É algo até praticamente impossível deles conseguirem achar, mas é uma coisa até simplória de certa forma, né? Eles querem o corpo deles de volta, é uma coisa, não é tão fácil, mas é simplória comparada aos outros objetivos. Mas não é a jornada, a ideia central não está na jornada desse personagem. Ela permeia a jornada, mas não está necessariamente na jornada. Me fiz entender? Ai, esse negócio de gripe tá me enchendo o saco já. Não vejo a hora de ficar boa, fazer os ao vivo com vocês, ficar mais coerente no que eu tô falando, porque vira e mexe eu me perco aqui porque eu tô parando pra tossir. Vamos lá. Segundo ponto de como você vai contar essa ideia central dentro da sua história. Camadas da trama. Você vai aprofundar conceitos que permeiam também aquela ideia central. E, por exemplo, no exemplo de Fullmetal Alchemist, ela lida com a complexidade do ser humano, né? E como ele não consegue lidar com coisas simples, como, por exemplo, a própria morte da mãe deles, eles não conseguiram simplesmente lidar e deixar pra lá, eles quiseram transmutar, trazer a mãe deles de volta. Eles não conseguiam lidar com essa perda. Teve uma outra pessoa que perdeu um filho e também acabou tentando fazer transmutação humana para trazer essa criança de volta e também acabou pagando uma consequência muito grave por conta disso. É... Então, esse aprofundamento, né, dessa questão de consequência, troca equivalente, a fragilidade do ser humano, as camadas dentro dos personagens, se eu não me engano, eu acho que eu fiz... o próximo tópico que a gente vai falar sobre isso. Isso conta a ideia central,
sabe? Pense em acontecimentos, em como você vai aprofundar aquela ideia, explorar aquela ideia ao máximo, não ser tão simplório, quanto, sinceramente, pra mim, Naruto foi muito simplório em lidar com essa situação, porque ele não foi uma coisa que foi diluída dentro da história, foi algo que foi esfregado na cara, assim, muito, e muito repetidamente, muito, ficou até cansativo, né, ouvir ele gritando que queria ser Hokage, ouvir ele sempre repetindo que ele queria ser o melhor, é igual o Luffy também, mas tudo bem que é porque a história é longa, então acaba por mais tempo eles afirmando isso, só que em Fullmetal isso é muito mais diluído, sabe? Dentro da história. E eles acabam vivendo situações que a gente vai descobrir no universo, vai descobrindo que essa questão da troca equivalente vai fazendo você pensar que, de fato, tudo que se eu quiser conseguir alguma coisa, eu tenho que abrir mão de algo. Ou ainda outras coisas que a autora traz à tona, que tem meio que a ver com essa troca equivalente, que é a questão do todos somos um, no sentido de, se você morre, você vai, as bactérias vão te devorar, você vai virar adubo para o solo, né, se desenvolver e que vai dar origem, o ciclo da vida, né, digamos assim. E de qualquer maneira é uma troca. Quando a pessoa morre, surge outra coisa, né? Tipo, surge outra coisa daquilo dali. Nada se perde, nada simplesmente evapora. Tudo se transmuta. E essa pra mim é a coisa mais fantástica. Quando você. E ela não joga isso na sua cara. A autora não joga isso na sua cara, não deixa isso explícito. Ela faz uma série de acontecimentos que você descobre isso. Você entende isso. Você internaliza e fala assim: nossa, mas é verdade, de fato, né? Tipo, caraca, é tudo uma troca equivalente. Pra eu ter energia, eu preciso comer uma comida. Tem uma parte lá do anime que até, eu acho que foi a parte que eu falei assim, que me deu a eureka, que foi de fato explicando isso, tipo, eles estavam numa ilha deserta quando eram crianças e aí não queria, era um flashback, né? Eita, flashback. Eles não queriam matar o coelhinho lá, mas aí eles ficaram com muita fome e falaram assim, cara, mas é tudo uma troca. O coelho, os vegetarianos me perdoem, isso é dentro do anime, tá? Não tô dizendo que seja necessariamente isso, mas ali naquele contexto era o coelho morrer para eles se alimentarem, para eles continuarem vivendo, era aquela a troca, né, deles daquilo dali, a transmutação daquele coelho ou aquele vegetal se transformar em alimento, que se transforma em energia, para eles continuarem vivendo e fazendo outra coisa, e uma hora eles vão ser o alimento enfim, da terra quando morrerem, né? A energia não se perde, ela sempre fica se transmutando. E a autora faz a gente descobrir isso, não esfregar na nossa cara. Estamos chegando ao final, já estamos bastante tempo aqui, mais do que eu gostaria. Não que seja ruim estar com vocês, mas eu sei o quanto, tipo, você assistir um vídeo rápido de 20 minutos, 10 minutos é uma coisa. Você ficar 30, 40 minutos comigo é outra. Mas sabe, eu não me importo. Se você quer de fato aprender, se você realmente tem compromisso de aprender a fazer alguma coisa da sua história, e você, né, eu espero que você tenha, você vai ficar aqui comigo. Se você não tem o compromisso, se você só tá aí de lazer, se você só tá a passeio, você não vai ficar aqui comigo e tá tudo bem também, porque eu vou, não sendo grossa, mas sendo, eu não quero você aqui, eu quero as pessoas, eu não quero você que está a passeio, eu quero as pessoas que verdadeiramente estão comprometidas com a sua história. Por isso que eu parei de fazer vídeo, diminuir a quantidade, talvez volte, mas parei de fazer vídeos mais rápidos, eu tô dando essas aulas, porque aqui eu consigo passar infinitamente mais conteúdos pra vocês. Quando a gente for pro ao vivo, nossa, eu falo tanto isso, né? Mas a gente vai pro ao vivo, semana que vem, sem falta. A gente vai trocar ideias aqui ao vivo, entendeu? Tipo, pá, na lata, vamos aprender juntos. E é um conteúdo mais aprofundado, sabe? Tem mais sacadas, você consegue aprender mais do que simplesmente eu te dar uma dicasinha de 10 minutos, saca? Enfim. O papel dos personagens na construção de toda a trama e da passagem da lição de moral.
Usar camadas nos personagens, né, e na sua transformação é importante para você fazer o quê? Dar movimento para a trama. O que são essas camadas? É assim, o personagem ele não pode ser 100% bom, 100% ruim. Ou, é aquela pessoa que é constante. Pensa na gente. Eu falei isso até no episódio 1 do Tanjiro. Pensa na gente, nós não somos constantes o tempo todo, nós também somos camadas. Lembra do Shrek lá falando que os ogros são camadas? Nós somos camadas. Nós apresentamos tristeza em determinado momento. A gente age de uma forma mais amigável com os nossos amigos, agimos de uma forma mais formal no nosso trabalho ou em algum ambiente que a gente não conhece tantas pessoas. Então nós também temos essas camadas. Então os seus personagens também têm que ter. Essas camadas dão movimento à trama e ajudam a passar a ideia central no sentido de que cada vez que você explora uma situação diferente, o seu personagem vai ter uma reação diferente. E essa reação diferente afirma aquela ideia central que você quer passar, sabe? Por exemplo, uma das ideias que Fullmetal passa é sobre essa questão da fragilidade humana, da permutação e etc. Existe uma cena muito forte que todo mundo zoa, que é quando um dos vilões faz uma transmutação muito chocante, que realmente a gente sente na alma. A construção daquela cena ali realmente faz a gente, assim, sentir uma dor muito forte no coração. E aquilo dali, na hora que acontece e que o personagem principal, o Eduardo e o Alfonso, passam por todo aquele sofrimento e aquela dor, eles se sentem frustrados, irritadíssimos. Então, mostra uma camada do personagem de frustração, que não importa o quão forte ele seja, não importa o quão bom em alquimia ele seja, o mais novo alquimista, o mais promissor, não importa, ele não conseguiu salvar a vida de uma pessoa, entendeu? Ele não conseguiu evitar que uma tragédia acontecesse. E essa frustração dele é muito forte e toca nesse ponto de que o quão frágil nós somos, porque é tudo uma permutação, tudo tá interligado e tudo tá interligado na história dela. Entende? Então, você cria uma situação para explorar essa camada do seu personagem. Ela criou aquela situação triste para explorar essa camada de frustração e fica à tona ali marcado essa questão do, nossa, realmente, nós seres humanos somos tão frágeis, mesmo tendo tantas habilidades, ainda assim vão sempre existir coisas que nós temos limitações, né? Por conta dessa troca equivalente, a gente nunca vai ter esse poder suficiente para, enfim, se equiparar à vida de uma pessoa que entra no caso ali da cena. Pra quem assistiu, eu tô falando da cena da Quimera. Não preciso falar mais nada, né? O Nichan. Ô, Nichan, vem brincar comigo! Quem assistiu sabe o que é, né? Muito triste, muito triste. Mas, enfim, entendeu? Conta aqui embaixo pra mim nos comentários. Essa aula eu já sabia que ela ia ficar mais tensa, sabe? Eu acho que até realmente se fosse ao vivo talvez seria melhor ou não, mas porque aí ia conversar mais de fato. Eu sabia que ela ia ser tensa porque Fullmetal não é uma história engraçadinha, é uma história com muito, muito, muito conteúdo pra ser tirado dela. Eu sabia que ela ia ser um pouquinho mais intensa. Mas vamos lá. Ponto B do como o papel dos personagens é fundamental para você passar essa lição de moral. A história dos personagens se interliga dentro de Fullmetal Alchemist. Como assim? As histórias, o background, né, ou seja, as histórias de fundo, no final estavam todas de certa forma interligadas. Mesmo os vilões, mesmo os mocinhos, mesmo os personagens lá meio que aparecem de surpresa, toda a história estava interligada. É aquela coisa que no final você fala assim, caraca, tudo, cada pontinho você puxa de uma vez, sabe? Você interliga. Tudo por conta desse background. E esse background, essa história deles, essa construção desses personagens, faz todo sentido para a ideia central. Cada um deles passou por alguma situação que remetia muito a essa questão do princípio da alquimia, da troca equivalente. Toda ela ali no final acaba de fato passando essa mensagem, sabe? Deixa eu ver se eu consigo pensar em alguma aqui sem dar spoiler, um spoiler muito, muito, muito grande.
A outra, os próprios vilões, os ditos vilões, né, que vão ficar lá naquele papel e que tem aquela primeira camada ali de serem maus e tal, eles têm, para eles terem sido criados, houve uma troca equivalente muito forte para que aquilo dali fosse criado. A própria pedra filosofal que os irmãos Eric tanto procuram, porque diz que ela cria do nada as coisas, ela consegue transmutar qualquer coisa sem você precisar dar nada em troca, ela por si só também esconde um segredo, que aí eu não vou contar um segredo, só de eu estar falando isso já tô dando um certo spoiler, mas eu também não vou contar tudo. Mas ela por si só esconde um segredo na construção dela que também é necessário, de certa forma, uma troca equivalente para que ela tenha o poder que tenha, né? Enfim. Ou seja, então toda a história, até mesmo, olha só, da própria pedra, é uma pedra, acaba virando personagem dentro da história, permeia nessa questão da ideia central mais forte, que é a troca equivalente. E falando da troca equivalente, ela fala dessa troca equivalente num sentido, como eu falei, no sentido de vida, no sentido de troca de esforço. Não tem como você ter tudo na vida assim do nada, você sempre precisa fazer um esforço, e isso ela vai construindo as outras ideias centrais. Lembra que eu falei lá no início? Você tem o tronco, depois você tem as ramificações, mas eu vou falar isso no quarto ponto, que a gente já tá chegando logo no final. Vamos só dar uma acelerada aqui. Ponto C, questionamentos filosóficos. Ela faz muito isso, questionamentos filosóficos profundos em cada tomada de decisão e cada ponto de virada daqueles personagens. Pra quê? Pra reafirmar aquela ideia central. Olha, você entende que tudo é uma troca equivalente. O que você está disposto nesse ponto de virada, nesse seu ponto de crescimento, nessa sua indagação filosófica? O que você vai estar disposto, então, a sacrificar para você conseguir passar para o seu próximo objetivo? Saca? Então, toda vez que o personagem tem uma evolução, tem um ponto de virada ali, ele se bate de frente com essa ideia central. O que eu vou sacrificar aqui para conseguir ir pro próximo nível, para conseguir o que eu quero conseguir, sabe? Então, até esses pontos, esses questionamentos são para fortificar essas ideias que você vai passar dentro da sua história. Seja a ideia central, seja essas outras ramificações que você colocar. Vamos lá. Vamos para os extras agora pra gente finalizar. E aí, estão curtindo a aula? Mais uma vez, essa aula realmente ficou, de fato, um pouquinho mais pesada. Mas, cara, quem vai assistir até o final, vai assistir porque realmente está comprometido, porque realmente é bom. Quem já foi embora porque não tá afim de aprender. Então aí eu não posso fazer nada por você, meu filho. Vamos lá. Pontos extras de lições que eu trago de Fullmetal Alchemist Brotherhood. É possível falar de outras ideias, isso já venho citando várias vezes, né, que fortaleçam a ideia principal, né? Aí eu coloquei aqui, listei algumas que ela faz dentro de Fullmetal Alchemist. Com relação à redenção, ou seja, eles fizeram uma troca não equivalente lá no início, por isso que eles perderam o corpo, perderam a perna, perderam o braço, porque eles acabaram cometendo um erro, eles acabaram quebrando uma regra universal, e por conta disso eles estão em busca da redenção, em busca como é que eu vou dizer, de sanar aquela consequência que eles estavam. Questionamentos de novos caminhos, muitas vezes em alguns momentos do anime, principalmente o Alfonso é uma temática, não, o Eduardo também, é uma temática muito deles se questionarem, tipo, poxa, eles estão te dando uma opção A, uma opção B, por que você não pode construir sua própria opção C, sabe? Tem um episódio lá que uma das pessoas é enganada, achando que vai ter uma coisa que ela queria muito de volta, e no final ela descobre que estava sendo enganada, e aí ela acha, ai, minha vida, perdeu, acabou tudo. E o Eduardo, ele é muito incisivo com ela, de falar assim, cara, levanta e cria seu próprio caminho. Se te prometeram uma coisa e não te deram, você não vai ficar se lamentando, levanta e cria seu próprio caminho.
Teve um outro mais pro final que o Alfonso também tá em uma briga com algum dos personagens lá, e ele pergunta, cara, por que a gente tem que brigar entre a gente? Ah, porque mandaram. Não, peraí, você faça o questionamento de que talvez a gente nós não somos rivais e não tem o porquê da gente estar brigando aqui, entendeu? Então, uma das ideias também que fica, né, pelo caminho. E as consequências das escolhas, né, porque ainda mais isso, você tem essa troca equivalente. Tudo que você vai fazer, você precisa dar alguma coisa em troca. Você está disposto a arcar com as consequências? Porque não necessariamente essa troca vai ser alguma coisa boa, né? Às vezes você deixa alguém para trás, às vezes você não consegue salvar alguém, às vezes você se prejudica ou prejudica outras pessoas. Você está disposto a, a assumir a consequência dos seus atos? E a valorização da vida, como eu falei, né? Que ela fala também tem a ver com a troca equivalente, porque tudo é uma transmutação no mundo, nada se perde, tudo se transforma em outra coisa. Então, e também essa é uma base da alquimia, também tem a ver com a troca equivalente. Olha como uma ideia central acaba permeando em tantas outras dentro da história. Vamos para o ponto B. Eita, algo de errado não deu certo, peraí. Estamos chegando no fim. A presença de um ser que rege todas as regras do universo. Só é possível eles fazerem esse ponto de virada de eles fizeram uma transmutação humana, ele não poderia, por isso eles vão pagar a consequência e tal, é um tabu, e tem outras coisas também, você não pode construir lá um certo tipo de arma, se eu não me engano, enfim. Então, tipo, como que ela faz isso? Tem um ser que ela chama da verdade, que ele é o Deus daquele mundo, digamos assim. Ela não chama de Deus, mas ela denomina a verdade, que é o ser único daquele universo, de todo aquele universo ali deles. E aquele ser, ele domina toda a verdade, né, de como as coisas funcionam, tanto que quem tenta fazer essa transmutação passa por ele e acaba assim de fato sabendo a verdade, não precisa mais dos símbolos para fazer alquimia, consegue fazer alquimia sem símbolos no chão, porque eles desenham os símbolos como se fosse uma fórmula matemática, assim, tô tentando te exemplificar, e aí através daquilo eles conseguem fazer transmutação. Quem passa por essa verdade não precisa disso, porque eles já, enfim, descobrem toda essa questão do ciclo da vida, sabe? Toda essa questão da transmutação, eles já descobrem toda a verdade em relação a isso. E aí acaba, claro que todo o encontro que você tem com a verdade, você acaba deixando algo muito precioso lá em troca dessa verdade. E essa verdade é toda energia. Ele simplesmente, ele fala, ele é tudo. Engraçado que quando o Eduardo entra no salão onde essa verdade habita, tanto que ele não tem forma nenhuma. Ele simplesmente fica com a silhueta. Quer ver? Vou pegar aqui, ó. Metal Alchemist, a verdade. Ó, como é que ele é, tá vendo? Ele simplesmente fica com a silhueta daquele ser que você está falando. Ó, aqui ele fala: eu sou. É uma fala do personagem. Eu sou o que vocês chamam de mundo, outra hora de universo, de Deus, de verdade, de tudo, de um. E por fim, eu sou você. Porque ele é tudo, toda a energia que se fala no anime o tempo todo, de troca equivalente, de transmutação, de tudo, tudo flui e passa por esse ser. E por isso que toda vez que eles fazem alguma coisa errada, que quebra essas regras do universo, esse ser meio que chama pra uma conversa, dá uma chincha na pessoa e manda ela de volta pra ela se colocar no lugar dela. Porque senão os alquimistas meio que se achariam deuses. Imagina, se por qualquer troca equivalente, se por qualquer coisa, você conseguiria criar novas coisas, novas armas, imagina então se fosse de fato possível transmutar uma pessoa, mas não é possível. E aí, dando até uma explicação que eu vi no vídeo que eu achei muito legal, eu não vou lembrar o nome do menino pra falar aqui, que ele explica justamente isso, porque o ser, a verdade, ele
Ele é o universo, ele é toda a energia que habita, que transmuta e que, né, percorre por aquele mundo. Então, por isso que não é possível você trazer um ser humano de volta, porque quando ele morre, ele retorna para esse ser. Simplesmente. O irmão dele, o Alfonso, por que ele conseguiu trazer de volta? Porque o Alfonso, o corpo dele não morreu, ele foi trocado. Então ele acaba ficando do outro lado dessa porta, por conta dessa troca, porque foi uma punição, não foi que ele morreu, foi uma punição e por isso que ele perdeu fisicamente o corpo dele, mas a alma dele continuou vagando. E também por uma troca, porque o Eduardo teve que dar o braço dele em troca do outro braço direito, que era o irmão. Ah, que fofo. Falando assim não é tão fofo, e se você assistir também não é tão fofo assim, mas é fofo. Vai lá, vai. C. Ponto C, 2 pontos extras. Mesclar realidade com fantasia. Por que realidade com fantasia? Como eu sou muito fã de anime, já tinha um tempo que eu fui pesquisar sobre da onde a autora, eu gosto muito. Isso é um próximo quadro que eu quero muito fazer aqui na Lição Nerd. Conta aqui se você também quer ver esse quadro. No Instagram vocês já disseram o que querem, então estou me preparando para isso. Que é o quê? Criar como criar um vídeo mostrando como aquele autor chegou naquelas ideias. Isso não é fácil, demora um tempo, então por isso que não vai sair tão rápido esses vídeos, mas uma hora vai sair. Enfim, então eu pesquisando sobre da onde a autora tirou as inspirações e tal, porque realmente fiquei muito impactada pela história, eu amei a história, toda a estrutura e tal. E eu descobri que ela tirou ela fez muita pesquisa, muita da inspiração dela veio da guerra. Por quê? Se você assistiu o anime, eu não toquei tanto nesse ponto aqui, mas como eu falei, todo ele é comandado por o regime de governo é militar. E houve uma guerra há um tempo atrás, não muito tempo, tipo dentro do anime, uns 10 anos antes da história presente do anime, e deixou uma cicatriz muito grande no entorno, né, daquilo dali, tanto que os alquimistas são chamados de cão do exército, cachorros do exército, porque eles mataram muitas pessoas em nome do exército por conta dessa guerra. E ela tirou essa inspiração justamente da Segunda Guerra Mundial, porque parece que eu acho que alguém, parente dela, tinha participado, ou mesmo que não, ainda assim ela se inspirou nessa questão da guerra e do como as pessoas que faziam parte, né, do exército eram também mal vistos porque, de certa forma, tiravam a vida de outras pessoas. De certa forma, não, tiravam a vida de outras pessoas. Por mais que você possa pensar ali, é uma guerra, todo mundo está tirando a vida de todo mundo, ainda assim era algo que chocava. Mesmo as pessoas do país, vencedor do país daquele exército, via ele com maus olhos. Então ela mesclou realidade com fantasia. Tá sem inspiração? Olha pra nossa realidade, cara. A nossa realidade, nossa história real tem tantas histórias fantásticas que muitas das vezes a gente não consegue nem reproduzir tão bem na ficção. Olha pra nossa história real, se inspira na nossa história real e transforma ela em fantasia, se for o caso, ou em ficção. Fique à vontade. A personificação... Vamos lá. Penúltimo ponto. Estamos acabando. Eu já tô falando que a gente tá acabando já há um tempo, né? Mas agora é de verdade. Vamos lá. A personificação do intangível. Ai, gente, olha, a gente pode falar disso aqui por horas, mas eu vou trazer divertidamente pra gente tocar nesse ponto. Os vilões são os 7 pecados capitais e cada um de fato tem a inveja tem inveja, o orgulho tem orgulho, a ganância tem ganância, a ira e a gula, e eles têm ali sim a representatividade, por isso que eles são chamados, né, dos 7, eles têm a representatividade dos 7 pecados. É você fazer a personificação desses sentimentos em forma de gente, numa forma tangível e não intangível. Ela pegou sentimentos, né, atitudes humanas e transformou em seres. E é fantástico você ver isso. Então, eu aconselho muito você... Sim, é um pouco do que fazem divertidamente, mas eu aconselho muito você a assistir Fumero e ver isso. É diferente de Nanatsu no Taizai, não compara. 7 pecados capitais, Nanatsu no Taizai,
não é a personificação dos pecados. Apesar deles terem traços disso, eles são pessoas diferentes, né? São pessoas que, enfim, por um acaso acabaram tendo aquele nome ali. A personificação, os 7 pecados do Fullmetal, eles são praticamente de fato a personificação. Claro, eles são homúnculos, que também são pessoas, mas por eles não serem humanos totalmente, eles são mais puramente aquele sentimento em si. Eles não têm tanta camada, eles são mais puramente aquele sentimento em si. Vale muito a pena você assistir. É bem interessante. Por quê? Eu gosto muito de fazer isso. Tanto que na minha peça eu fiz isso. Fiz a personificação da imaginação. Olha que bacana. Eu vou trazer em novembro, em meados de novembro, vai ter um Desbloqueia comigo falando sobre a construção da minha peça, da peça que eu fiz pra igreja, e como você também pode construir uma peça natalina, né? Esse final de ano as pessoas querem, bom, se tiver, né? Porque por conta da pandemia não vai lotar uma igreja, lotar uma escola, não tem escola pra fazer peça, mas enfim, você já vem, aprende, e aí no próximo ano, quando a pandemia acabar, quando tudo voltar ao normal, que você precisar fazer uma peça pra sua igreja, uma peça pra sua escola, aí você já sabe como fazer. Último, referências teológicas, né? Por exemplo, voltando lá sobre a questão do ser, né? Do ser que tudo rege. Ali dentro daquele universo dele, tem aqui. Eu até mostrei aqui pra vocês. Esse portão aqui atrás é o que a gente chama da árvore da vida. Para nós que somos cristãos, ou até o judaísmo também, essa árvore da vida, a árvore do Jardim do Éden, que toda a vida vem dela e etc. Então, é uma referência pra gente muito grande, né? Quando eu vi ali, ainda mais os dizeres, Adonai, Jeová, etc., que são dizeres que pra gente cristão faz sentido, que me pegou mais ainda, né? Eu falo muito sobre a questão de conexão, de você criar conexão. Claro, eu não sei se a autora estava de fato querendo criar conexão, mas criou comigo por conta disso. E ela colocar ele como ser, Deus de todas as coisas, é o ser que comanda, que simplesmente é aquele universo como um todo, toda a vida sai dele, toda a vida volta dele, e aí você ter essa referência teológica da árvore da vida, nossa, ela arrasou nas referências, sabe? Ela construiu a referência daquele Deus muito bem feita. Ela realmente arrasou nessa referência. Por isso que o pessoal fala que algumas pessoas podem até reclamar de algumas cenas específicas, nada é perfeito, só que em relação a trama e enredo, eu desafio você a me contar aqui embaixo uma falha que você acha em Fullmetal. Talvez por empolgação eu também tenha passado despercebido, mas ela fecha o enredo dela muito bem. Então, cara, assiste. Talvez eu faça um vídeo mais rápido, falando desses pontos também de enredo. Aqui o meu objetivo era passar para você justamente essa base de toda a história, para você entender como que são feitas, deixa eu voltar aqui para mim, como que são feitas essas boas histórias, como que é importante você ter essa ideia central, como que essa ideia central faz toda a diferença na sua história. E por favor, não comece a escrever sem você ter essa ideia. A gente começa a escrever pela história central? Não, a gente não começa a escrever pela história central. Mas como que funciona então? Você tem uma ideia geralmente a gente tem a ideia da história por uma cena final. Uma cena épica, uma cena muito legal. Você tem aquela ideia. Aí você começa a pensar, nossa, que legal, o que eu consigo acrescentar a mais nessa cena? Aí você tem que pensar como é que iniciou a história para chegar naquela cena, ou se não for a cena final, o que vai acontecer depois daquela cena. E com isso você também vai pensar, beleza, tem uma estrutura, mas e aí, para eu melhorar essa história, qual é a ideia central que eu quero colocar nela? Qual é a ideia principal que eu quero passar para o meu leitor depois que ele terminar de ler aquela história? Juliana, eu faço isso com todas as histórias, grandes ou pequenas? Grandes ou pequenas. Mesmo quando eu escrevo essas tib histórias para botar no Instagram, eu também penso no que eu quero, que eu quero que o leitor aprenda, sinta, pensa, reflita quando ele lê aquela história.
E é nisso que você tem que pensar. Meninas, é isso por hoje. Nós já estamos aqui há quase 1 hora, quase. Aqui tá batendo 1 hora na minha gravação, mas como eu vou cortar algumas cenas, provavelmente deve estar batendo uns 40, 50 minutos pra você. Muito obrigada por você ter ficado aqui até o final. Vem pra cá, assiste comigo. A partir da semana que vem, terça e quinta-feira, eu vou estar fazendo ao vivo. Custe o que custar, tossindo ou não tossindo, você vai ter que me ver tossindo, aí problema é seu. Pra gente fazer aqui na terça-feira, a gente tem um episódio do podcast, que aí eu falo sobre, enfim, problemas mais gerais, obstáculos que essa jornada de escrita criativa acaba nos trazendo, medos, insegurança e etc. E toda quinta-feira eu faço isso, trago uma aula pra você, com um exemplo de uma história, pra você aprender da melhor forma possível. Beleza? Beijo grande e até a próxima!